Kanon e Kasa chegam ao templo de Nêmesis. Lá enfrentam Pollux, um mestre do boxe antigo. Kanon foi ferido gravemente pelo punho mágico do inimigo, mas percebe qual é a técnica defensiva do lendário boxeador. Agora começa o contra-ataque de Kanon e inicia o segundo round. Pollux de Atanasia pergunta se Kanon ficou louco. Retirou a escama que o protegia. Não entende por que fez isso. Afinal, sem a proteção dela, estaria morto com os ataques anteriores. Mas Kanon diz ao adversário que não perdeu a sanidade. Fará de tudo para vencer Pollux. Se pensar bem, já está literalmente vivo na morte. Não tem mais escolha, a não ser descobrir uma forma para derrotar o filho imortal de Zeus. Oi amigos, sou o Diego Maria, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 12, o Lamento das Galáxias. Kanon se lembra da batalha mortal contra o exército de Hades no santuário. Naquele dia, no templo de Atena, Kanon pergunta para Saori o que é aquilo. É a adaga de ouro que tomará a vida da deusa que está nas mãos de Kanon. Ela também não teve escolha. Há poucos instantes recebeu uma mensagem através das pétalas das árvores salas gêmeas. Atena irá viva até o mundo dos mortos, o submundo, para lutar diretamente contra Hades. Ela não tem outra alternativa senão transcender a fronteira entre a vida e a morte. A única forma que torna isso possível é despertar o Arayashiki. Em outras palavras, o oitavo sentido. Kanon está impressionado. Para superar a vida e a morte é preciso despertar o oitavo sentido. Parece que Shaka naquele momento foi o único que despertou, se libertando das leis da morte, mantendo sua consciência através do oitavo sentido. Atena revela que se é possível ir ao mundo dos mortos enquanto estiver vivo, o oposto também é verdade. Ou seja, a alma dos mortos pode recuperar seu corpo neste mundo como um fantasma. Isso não é impossível. Kanon compreende que provavelmente Pollux tem o domínio pleno do oitavo sentido e o usa para manipular seu corpo livremente, inclusive desaparecendo como um fantasma. Mesmo que lute o atacando com seus punhos, é impossível acertá-lo assim, como se não fosse uma pessoa real, mas sim um espírito inatingível. Esse é o segredo de Pollux. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Parece que Kanon descobriu a verdade, entendeu a situação, porém não é tão simples assim. Mesmo que compreenda a lógica, Kanon não irá encostar um dedo sequer nele. Isso não muda em nada a realidade em que se encontra, mas Kanon revela que é um cavaleiro. Na batalha anterior, despertou o oitavo sentido para caminhar livremente pelo inferno. Isso significa que ele já conseguiu antes. Kanon eleva seu cosmo, lutará além dos limites e uma vez mais despertará o oitavo sentido. Pollux o chama de tolo e avança para atacar, perguntando o que ele fará agora. Sangue é derramado. Pollux acerta Kanon. O punho do General Marina transpassa o corpo do espírito sem feri-lo. Pollux sorri. Kanon continua indefeso. Ele ataca incontáveis vezes, mostrando que um ser humano comum não passa de um ser humano comum. Não são capazes de imitar seus criadores. Kanon recebe todos os golpes dos punhos do invencível guerreiro lendário até cair no solo. Tudo acabou. Kanon foi completamente nocauteado. De repente, a diadema de Pollux voa pelos ares. Seu rosto foi cortado e está sangrando. Ele fica perplexo. Não entende o que aconteceu. Durante os ataques, o punho de Kanon atingiu seu rosto. Isso quer dizer que o oitavo sentido começou a se manifestar. Kanon sorri e acredita que é exatamente isso. Da próxima vez, com certeza, irá atingir seus pontos vitais. Mas Pollux não permitirá. Antes disso ocorrer, irá lhe dar um golpe certeiro que o derrotará. Agora, Kanon irá receber o golpe final de Pollux, o filho de Zeus. Aqueles que recebem esse punho morrerão. Desde a era mitológica, ninguém conseguiu escapar. Pollux eleva seu braço e um fogo surge. Kanon vê a chama demoníaca circular seu corpo. Não entende o que é isso. Pollux revela que esse é o fogo do destino. Durante as noites de tempestade, no topo do mastro do navio, essas chamas podem dançar. É gerada pela eletricidade estática. Dizem que emite um forte brilho. Desde os tempos antigos, sua presença tem sido um sinal de bom presságio, indicando que a tempestade irá diminuir. Os marinheiros a chamam de a luz que leva à vitória. Representa uma viagem de sucesso.
Fogo de Santelmo! Canon recebe diretamente a técnica de Pollux. Dragão marinho cai muito ferido. O espírito não tem dúvidas de sua vitória gloriosa. Resta ao Marina a derrota e a morte através do fogo. Entretanto, Pollux se espanta. Novamente foi atingido, mas agora com uma precisão incrível. Canon se ergue elevando seu cosmo. Parece que os danos foram superficiais. Isso significa que enquanto ele estava se esquivando, continuou devolvendo contra-ataques. O oitavo sentido de Canon já está cada vez mais próximo de superar o poder de Pollux, mas o lendário lutador não permitirá. Da próxima vez, com certeza, o mandará de volta para o outro mundo. Mas Canon ataca rapidamente. Explosão Galáctica! É a técnica devastadora de Gêmeos. Pollux recebe o gigantesco poder e é lançado para o céu. Canon não tem mais forças e fica no chão, acredita que venceu. Contudo, o inimigo surge em suas costas. Pollux admite que quase ficou impressionado, foi por muito pouco. É difícil para seu corpo se tornar vulnerável. É preciso alcançar o verdadeiro poder do oitavo sentido. Mas Canon previne que se a explosão galáctica o tivesse atingido, teria acabado com sua imortalidade. Pollux pede que não seja tão arrogante. É apenas um tolo. A maior parte do poder moldou seu corpo e apenas o vazio entre os átomos explodiu. Canon não é capaz de derrotá-lo com um golpe fatal. É impossível lhe causar um dano decisivo. O resultado da batalha é óbvio. Então pede que não se mova. Agora Canon verá o abismo que há entre o filho de um deus e um rato. Pollux prepara-se para atacar, mas Canon garante que o próximo a ser atingido não será ele. Nesse momento, uma barreira de gelo protege Canon. Pollux não entende como essa parede de gelo se formou. De repente, alguém pergunta o que Canon está fazendo. Quer saber se esse é o verdadeiro poder daquele que se nomeava o comandante dos generais marinas. É Isaac que interrompe a batalha. Ele sentiu um poderoso cosmo e correu até lá, encontrando aquela situação lamentável. Portanto, lutará em seu lugar. Isaac pede que Canon vá embora e fique longe dessa batalha. Mas Dragão Marinho pergunta o que Kraken está fazendo. Canon o golpeia, derrubando Isaac. Acredita que se o Marina tem tempo para lhe dar lições, deveria seguir em frente em direção ao templo dos inimigos. Canon pergunta se por acaso já se esqueceu dos ensinamentos de seu mestre. No campo de batalha não deve esquecer de seu objetivo. Não deve hesitar por motivos pessoais. No passado já almejou se tornar um cavaleiro. Se Isaac é um homem, não deve sair de seu caminho por motivos inúteis. Canon não irá desistir. Essa luta terminará em breve. Isaac poderá observar em silêncio, pois esse homem que já cometeu tantos pecados não irá esperar mais para morrer. Isaac não pode acreditar que ele pretende fazê-lo. Pollux honestamente acha melhor que Canon aceite a ajuda daquela criança, mas o irmão de Saga pede que ele não se preocupe. Ordena que Pollux continue o combate. Ele então fará como deseja. Estão próximos do round final. Chegou a hora de morrer. Pollux avança. Canon continua recebendo os golpes. Pollux quer saber quantos socos ele consegue contra-atacar e quantos ele é capaz de acertar. Seus 5 sentidos parecem estar desaparecendo. Enquanto isso, Isaac ajuda a casa a se levantar. Ele fica preocupado com Canon. É como se estivesse espiando seus pecados. É um homem com estratégias e fraquezas. Pollux o derruba novamente. Seus companheiros se preocupam com Canon, mas o espírito dará um fim nele. Erguendo seu braço, lançará a técnica que o conduzirá à morte. Fogo de Santelmo! Nesse momento, a escama de dragão marinho se coloca na frente de Canon. Pollux se impressiona. Canon não pode acreditar. A vestimenta que já usurpou no passado o protegeu. Não entende o que houve, já que ele não está qualificado para trajá-la. Contudo, a escama de dragão marinho brilha intensamente e se desmonta, cobrindo o corpo de Canon. Pollux não acredita que a escama voltou para ele novamente. Isaac e Casa ficam perplexos. Aquela é a verdadeira escama Arc-Scale de dragão marinho. Canon compreende. Ele ainda tem uma missão como general marina. Pollux começa a gargalhar. Disse que é um homem, mas apenas fica sendo protegido. Foi salvo por uma criança e agora pela própria escama. Definitivamente até o fim de sua vida. Apenas demonstrou ser patético. Se fosse Pollux, não seria capaz de permanecer vivo. Mas Canon fecha seus olhos e sorri. De forma alguma.
Se pensar sobre sua vida anterior, de fato foi vergonhosa, mas é por isso que se mantém vivo, para retribuir tantas gentilezas que recebeu. Portanto, a última coisa que pretende fazer é desistir. Pollux tomará a vida desse animal. Kanon irá lançar seu golpe final. Ele só pode atacar com um único soco. Irá colocar tudo nesse golpe. A explosão galáctica e seu esmagador poder total. Deve concentrar todo o cosmo dourado de seu corpo que despertou seus sentidos em seu punho esquerdo. Fantasma Galáctico! Pollux fica desesperado, mas parece que o golpe não surtiu efeito e começa a rir. O golpe de Kanon não lhe fez nem cócegas, mas Kanon lhe dá as costas. Já lhe disse que se não quisesse perder a vida, não deveria se mover. Pollux não entende o que ele quer dizer, já que não morrerá. Se enfurece ao ver seu adversário blefando. Entretanto, o rosto de Pollux começa a rachar. Kanon vê que ele não percebeu. Toda a energia que o torna invencível como um fantasma preenche todo o seu corpo, elevando a temperatura ferozmente. Com isso, seu corpo se tornou simplesmente um paiol de pólvora. Pollux não acredita no tolo e avança para lutar, mas uma forte luz começa a sair de seu corpo. O corpo de Pollux é completamente destruído de dentro para fora. No templo de Nêmesis, a deusa da vingança começa a ouvir uma música. Assim ela desperta de seu descanso. Sorrento de Sirene vê que a deusa acordou. O general Marina finalmente chegou à sala do trono. A música de Sorrento desperta até os deuses. Será possível impedir o castigo divino de Nêmesis? Não perca o próximo capítulo em 19 de fevereiro de 2025. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon. E do outro lado, a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do prólogo do céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Kanon. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiro.